Boa noite, pessoal. Eu me chamo Iago Felipe Lopes, moro no Rio Grande do Norte, no Nordeste do país. O meu CRP é CRPRN 175945. Esse é um código secreto que só psicólogos compreendem, tá? Psicólogos formados. E Donizete aí me convidou para poder tratar sobre um assunto que é relacionado à violência doméstica, né? Então, a violência doméstica, ela tem diversas naturezas, né? A gente tende a crer que violência doméstica é só violência física, né? Mas existem violências econômicas, da privação da liberdade, da verbal, enfim. Então existem inúmeras violências domésticas e aí todas se encaixam como sendo violência doméstica, tá? A gente não pode reduzir somente ao fenômeno físico. Eu vou fazer algumas colocações aqui e depois eu faço alguns adendos. Tem um certo receio em relação ao tempo, mas a gente consegue otimizar. Tá, outro ponto é que eu tenho especialização em terapia cognitivo-comportamental, neuropsicologia, avaliação psicológica e psicologia da infância e da adolescência. E também sou graduado em filosofia, tá? E licenciatura em filosofia. A psicologia em bacharelado. Então, primeiro passo que você tem que dar quando vai realizar uma intervenção no indivíduo que sofre violência doméstica, eu estou colocando indivíduo porque não é só mulher que sofre violência doméstica, homem também sofre violência doméstica, toda a comunidade LGBTQPNA+, né, também sofre, enfim. Então a gente precisa alargar um pouco mais essa percepção, mas especificamente hoje eu estou tratando sobre violência contra a mulher. O primeiro passo que você tem que dar é avaliar a segurança. Você não, como psicólogo, você não vai dar uma voadora na porta derrubando tudo, não. Não é ligar, não, liga para a polícia, só dos cachorros pitbull no meio da rua, não. Vamos com calma. Primeiro você vai avaliar se o sujeito está em segurança, porque você não sabe se o violentador pode ocasionar um dano significativo àquele sujeito. Então você faz um balanço de risco, né? Ele tem uma rede de assistência, ele tem acesso à possibilidade de instituições intervirem, né? Como a Delegacia da Mulher e tudo mais. O sujeito trabalha, ele tem como se virar sozinho. Então, tem filhos pequenos ali sob a tutela dele, né? Que também podem correr riscos. Então você vai fazer todo o balanço da segurança. É um trabalho muito minucioso trabalhar com casos de violência doméstica, porque é muito frágil, né, muito vulnerável. É uma linha muito tênue, né, entre o sucesso e o fracasso. Então você vai avaliar primeiro, o primeiro ponto é a segurança do indivíduo. Depois disso você vai fazer uma validação, uma psicoeducação. Uma validação em que sentido? Sofrer violência doméstica pode ser um absurdo para você, entendeu? Só que tem um ponto importante, entenda que a mulher que sofre violência doméstica, muitas vezes ela não consegue ter essa noção do quanto que isso é humilhante, indignificante e tudo mais. E muitas vezes ela não consegue ter essa visão, por quê? Porque ela já nasce num lado disfuncional. Então imagine só, vou contar uma historinha para poder ilustrar, tá? Paciente X procura o serviço em psicologia, uma demanda espontânea, mencionando que se relaciona somente com homens violentos, agressivos e tudo mais. Quando você faz um regresso à infância dessa menina, você nota o quê? Mãe vítima de violência doméstica por parte de pai, usuário de drogas, ou adicto, né, em geral, álcool, enfim. Essa menina observava a mãe apanhando do marido, né? Então o pai, o genitor, né, dava um tapa na cara da mãe, derrubava no chão, pulava em cima, chutava. E aí essa menininha que observa na mãe, minha mãe tem um cabelo grande, eu também tenho um cabelo grande, tem um rosto afinalado, também tenho um rosto afinalado. Ela tem uma vagina, eu também tenho uma vagina. Existe um elo de ligação entre eu e ela, uma identificação. Ela é mulher, eu também sou. Então, se o lugar da mulher é esse aí, e o lugar do homem é esse aí, eu entendo que eu devo introjetar em mim esses valores.
Então o homem tem o direito de subjugar a mulher, porque ela é burra, porque ela é inferior, porque ela errou, porque ela, enfim, ela cometeu algum deslize. E a mulher pode ser violentada, humilhada, espancada, controlada, né? Enfim, ele vai introjetando esses valores. E aí chega um momento em que esses valores se tornam parte da semiosfera desse sujeito. O que é semiosfera? É o campo de sentido. Então todos os sentidos que ela constrói sobre o gênero feminino e masculino são deformados, porque a primeira ideia geradora de tudo isso era deformada. Deformada aqui que eu estou usando é disfuncional, tá? Sem lançar juízo de valor sobre. É disfuncional. E aí todas as ideias advindas, derivadas dessa ideia central, elas passam a ser disfuncionais. Então, esse é como se, diante de uma agressão, o pinozinho lá da dignidade humana não ativasse. Entendeu? E esse indivíduo começa a ter uma visão, né, desbalanceada. Então, é necessário realizar uma psicoeducação. Por quê? Porque quando ele pega o teu celular e joga no chão quebrando, dizendo que você não está dando atenção a ele, ou está conversando com o macho, ou isso e aquilo, isso não é amor não, meu filho. Entendeu? E aí a gente precisa entender isso aí. Quando ele pega a chave e deixa você trancada dentro de casa, porque uma amiga tua, que para ele é uma influência, vai lhe visitar ou chamou você para sair, e ele te tranca dentro de casa, isso aí não é... Ele não está preocupado com a sua segurança não, isso é cárcere privado, né? Então a gente precisa começar a dar nome aos bois do que de fato é. E aí chega um momento em que esse indivíduo começa a reajustar esses sentidos disfuncionais e aí começa a compreender essas discrepâncias, né? E aí a gente precisa realizar um fortalecimento da autonomia e da autoeficácia. Você dá para ser feliz só, né? Você consegue se virar bem, você consegue resolver teu BO, entendeu? Então, quando você começa a trabalhar esses pontos, né? Porque muitas vezes existe uma linha muito fininha que liga violentado a violentador. Essa linha tênue a gente chama de dependência emocional. E aí, porque esse homem muitas vezes ocupa um outro lugar dentro do sentido dessa mulher. Não como um marido, mas como uma figura paterna, que ela retorna sempre que precisa de ajuda. Então faltou dinheiro, recorre a ele. Faltou isso, recorre a ele. Precisa de ajuda, recorre a ele. Ele passa a integrar uma figura meio que familiar. E ela não consegue fazer essa transição. Então, é muito comum a mulher sofre violência doméstica e fala para amigo, rapaz, apanhei, agora eu vou largar ele. Só não largo quando não tenho casa. Aí ela consegue a casa. Rapaz, eu não largo ele porque eu não tenho onde deixar os meninos. Aí consegue um lugar para deixar os meninos. Não largo ele porque eu não tenho emprego. Aí consegue um emprego. Não largo ele porque eu não vou deixar ele ficar com a casa sozinho. Eu construí tudo, consegui tudo, vou sair com a mão na frente e tudo atrás. E aí você vê um looping infinito de autossabotagem em relação à transição, né? E aí por isso que eu falo que o trabalho dentro do processo de violência doméstica, hoje eu trabalho com mães de crianças atípicas, né? De crianças autistas, e já trabalhei muito com casos de violência doméstica, e são casos que demoram muito, são muito lentos, os avanços são muito pequenos, né? Então é necessário ter uma disponibilidade, né? E um investimento, né, enquanto terapeuta, muito maior do que na grande parte de outros casos, né? Porque é uma situação muito delicada, exige muito do processo de atenção, precisa ter uma cautela, um cuidado, você precisa ter um diálogo com outras redes de apoio, né, redes de assistência ali. Nesse sentido, o serviço social vai ser um grande aliado, né? Ter um conhecimento minimamente suficiente, né, um conhecimento jurídico vai ser importante. Enfim, e aí em algum momento você começa a adentrar dos aspectos do trauma e das maneiras de você conseguir se autorregular, porque ela vai entrar em processos muito semelhantes ao que a gente compreende por abstinência depois do término.
né? Onde ela vai sentir uma necessidade imensa de retornar. Porque, entenda uma coisa, eu não vou entrar nos aspectos etimológicos ou epistemológicos sobre o sentido de mente, mas a mente prefere uma infelicidade familiar, que ela já conhece como é, que ela já sabe quando é que vai bater, já sabe quando é que ele vai se encabular, já sabe quando vai apanhar, do que uma felicidade desconhecida. Porque eu não sei quem é que eu vou conhecer, eu não sei se vai dar certo, eu não sei se eu vou apanhar de novo, eu não sei se vou conseguir um emprego, eu não sei se eu vou conseguir dar continuidade à minha vida. Então a mente tende a ficar num lugar muito mais familiar, que aí a gente entende confortável no sentido de, não no sentido de conforto de bom, né? Mas no sentido de familiar, né? E aí eu prefiro ficar num lugar dessa familiaridade do que da não familiaridade, mesmo que a não familiaridade seja mais feliz, entendeu? E aí no final das contas a gente entende que a gente deve caminhar sempre aos passos dessa mulher que sofre violência doméstica. Você não dá passos além do que os que ela está disposta a dar. E está tudo certo se ela não quiser dar nenhum passo, se ela não quiser denunciar, se ela não quiser tomar uma medida X, se ela não quiser, enfim, está tudo certo. Entendeu? Ela precisa estar disposta a dar esses passos. Então, como terapeuta, você não pode sair, não, mas eu vou sair ligando para todo o familiar dela, avisando que ela está sofrendo violência doméstica, que isso pode causar um dano muito maior. Então, você vai ter que fazer o balanço daquilo que é lícito fazer dentro do código de ética, e reduzir um pouco as suas expectativas, reduzir um pouco a sua ideia sobre como deveria estar acontecendo o processo, e deixar que ela revele as suas intenções, o seu percurso, a sua disponibilidade para tomar as decisões que devem ser tomadas. Nesse sentido, existe uma coisa em psicologia que a gente chama de suspensão fenomenológica. É necessário realizar essa suspensão fenomenológica, né? Para que você não fique interferindo na maneira como você concebe a mulher, na maneira como você acha que deveria estar certo, na maneira como você acha que... Enfim. Então a gente reduz um pouco essas expectativas para poder acolher ela melhor e dar a ela um suporte necessário para poder fazer essa transição, caso ela queira fazer a transição, obviamente. Então, ficam 4 passos aqui para vocês decorarem rapidinho sobre como fazer o manejo, tá? Então vocês repetem comigo, tá? Eu vou falar a palavra, vocês repetem comigo. Vai. 1, 2, 3, já! Segurança! Pronto, muito bonito, parabéns aí. Validação. Pronto. Mudança de crenças. Perfeito. Agora só Donizete. Fortalecimento da autonomia. Pronto, parabéns, galera. É isso. Eu estou muito feliz de poder contribuir, tá? Com vocês. Fico muito feliz de poder saber que existem pessoas interessadas nesse tema, interessadas em se aprofundar em psicologia, especificamente nesse auxílio ao gênero feminino. Eu desejo muita sorte e muito sucesso para vocês. A psicologia é um caminho muito árduo, você recebe pouco retorno de gratificação, né? Mas no final das contas os resultados são belos, assim, podem e refrigeram a alma. Isso é muito bom. Então é isso. Eu peço a Freud, a Skinner, Pavlov, Piaget que ilumine o caminho de todos e que abençoe a todos, tá? Fiquem na paz e até a próxima.